Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Ordinance 30150 6.5 1150 confirmed. Sectors are all concurrent. You sure about that? What is it? De apego. O Cajuru é gente em extinção. Pouco a gente volta, depois do intervalo, para fazer perguntas não apenas minhas, mas também de telespectadores que enviaram mensagens através do nosso WhatsApp, tá bem? Fique ligado, a gente volta rapidinho e eu tenho certeza que você vai gostar. Cajuru hoje está mais do que nunca... E tem novidade demais! Elétrico. Daqui a pouco eu quero saber por que ele está tão elétrico assim. Fique ligado. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje recebendo o vereador Jorge Cajuru, que é do PRP. Vereador, até quando é que você renuncia, Cajuru? Pelo que eu registrei em cartório, em setembro de 2016, no Índio Artiaga, ali na frente da Praça do Sol, 31 de dezembro de 2018, não enganei nenhum eleitor. Quem votou no Cajuru, votou sabendo que ele só ficaria 2 anos e que ele tentaria o sonho de Brasília. Independente de qualquer que seja o resultado desse sonho de Brasília. Se a população goiana achar que eu devo parar, eu paro. Tá bem, vamos registrar opiniões de telespectadores. Mas eu acho que ela não quer que eu pare. O que é que te dá essa garantia, essa certeza? Basta entrar no facebook.com/Cajuru Goiás, onde eu faço uma enquete, em que a pesquisa é 100% honesta, Paulo Berengues, porque você tem o nome de todo mundo, a cidade de onde a pessoa está se manifestando. E lá eu pergunto, você quer o Cajuru como pré-candidato ao Senado, como pré-candidato ao governo ou como pré-candidato a deputado federal? Ali diz, até agora, 60% da população goiana querendo o Cajuru como pré-candidato ao Senado. Não há nenhuma pesquisa mais séria do que esta. Mas não é uma pesquisa, digamos, comprometida na medida em que ela reúne apenas pessoas que são suas admiradoras? Sim, mas são 806 mil seguidores do Cajuru em Goiás. Creio que Paulo Berengues, telespectadores, número suficiente para o estado de Goiás respeitar muito mais do que pesquisas imbecis, dúvida, né? Com mil e poucas pessoas, Grupom, né? Que ouvem 800 pessoas e você não sabe quais são as pessoas, porque elas não dizem onde elas ouviram, quais são as pessoas, quais são as cidades. Portanto, pesquisa goiana é tudo mentira, até porque você compra os pesquisadores. Eu já fiz
Ninguém mais que você sabe disso. Eu já fiz muitos desafios, né, muitos convites, né, durante programas meus, tempos atrás, para saber se a gente encontrava alguém que já tivesse sido pesquisado por qualquer que seja que fosse o instituto, sobre qualquer que fosse o tema. Né? E nós conseguimos, por absurdo que possa parecer, achamos um pesquisador, mas não achamos um pesquisado. Acredita nisso? Pesquisador. Aliás, um desafio aqui agora. Programa Paulo Berengues, que é nome nacional e estadual. Se você foi perguntado por alguma pesquisa em quem você vai votar para o governo ou para o Senado em Goiás, por fineza, o Paulo Berengues vai dizer qual o telefone que você agora diz. Eu fui perguntado, eu fui pesquisado. Diga agora que eu vou lhe dar um carro 0 quilômetro. Como o Silvio Santos fez isso uma vez, com o Ibope. Vai aparecer muita gente. Desse jeito parece muita gente. Desse jeito não aparece. Mas se não falar carro... Mas se você quiser dar esse testemunho, o nosso WhatsApp é aquele de sempre, 982-003223. É interessante que a gente saiba disso. E não disso. tem carro, evidente. Não tem carro. Vamos deixar isso na brincadeira. Telespectadores, tem um telespectador aqui. Boa noite, manda um abraço aí para o nosso vizinho Cajuru. Sabe quem é? Juninho Cowboy. Ele é de Franca. E é caminhoneiro. Mora aqui em Goiânia já há algum tempo. E é um assunto que aconteceu dias atrás. E ele quer saber a sua opinião. Acho que ainda é oportuno a gente falar sobre isso, até porque é um assunto nacional. Essa manifestação, essa paralisação dos caminhoneiros, Cajuru, como é que você viu? É uma pergunta não minha, mas do Juninho. Como é que você viu essa paralisação dos caminhoneiros? É uma forma de pressionar o governo, até porque ele já começou a rever alguns tributos. Né? É por aí o caminho ou não? Claro que é, Paulo Berengues. É justa, é inteligente, é estratégica, é oportuna, é factual. Eu tenho absolutamente apreço e apoio, desde que daqui a pouco não entre nela gente que não seja da mesma laia. Que não vire aquilo que virou aquelas manifestações de rua. Isso. Não é isso? Porque a laia deles, dos caminhoneiros, é uma laia boa, né? É uma laia do bem, né? É o que constrói a economia desse país. Exatamente. Desse país que abandonou, né, as ferrovias. Completamente. Né? Um absurdo que acontece num país continental como o nosso, que fica dependente de ferrovias, na maior parte das vezes mal conservadas. Totalmente. Né? E a mercê de preços altos por conta de impostos, né? De um Se é que você pode dizer assim, do combustível. Cartel. Por um governo, né, que coloca impostos cada vez mais altos. Claro. E sobre esse assunto de combustível, não, é porque eu ia ler uma mensagem, e aqui é assim mesmo, eu ia ler uma mensagem, mas percebi que chegou uma outra falando sobre questão de combustível. Com a gasolina R$ 5,00 o litro, pensei que o bicho estava pegando só para mim, mas veja quem encontrei dentro do ônibus hoje. Eu conheço essa aqui já. Puseram um vídeo do Zezé de Camargo dentro de um ônibus daqueles que transportam passageiros nos terminais, né, de aeroportos, né, perguntando pelo Luciano e tal. Quer dizer, o Zezé o quê? Ele estava no ônibus? Era o Zezé. Mas isso é coisa de falsidade. Zezé é mais falso do que nota de preço. Não, mas o Zezé estava mesmo no ônibus, que é aquele ônibus que você entra quando você desce do avião até ser transportado. Para o aeroporto. Para a área de desembarque. O desembarque. Isso. Porque nunca, depois que ele ficou rico, nunca mais andou de ônibus. Mas você, é falso, mais você andaria de ônibus sendo rico, Caju? Como é que tem? O primeiro-ministro inglês, ele vai para o parlamento de bicicleta. Eu recuso o carro aqui na Câmara em Goiânia, gasolina, celular, porque eu acho que para você ir na Câmara de Goiânia, você vai de bicicleta. Telespectadores participando. Darione Neto, do Jardim Guanabara, dizendo o seguinte: Paulo, parabéns por receber no programa o Jorge Cajuru. Cajuru, você é merecedor. Avante ao Senado, fora com os políticos profissionais, habilitados e competentes. É a saída. Adoro essa frase, né? A opinião pública está começando a dizer isso, Paulo. Políticos profissionais. Pois é, mas... Porque o que tem de políticos profissionais que nós precisamos ficar livres deles, né? Mas você, na medida em que você vai ficar pelo menos 2 anos como vereador, e de repente você sendo eleito para o Senado, são mais 8 anos, são 10 anos, não é pouca coisa. Quer dizer, isso não te qualifica também? Eu ficarei 8. Sim, mas... 2 anos eu deixaria o Datena meu suplente.
Já combinei. Já é uma coisa acertada. Já, a palavra minha é escravo, né? Tá, mas mesmo assim... Ficaria 8 e o Datena 2. Você ficaria 8 anos e não concorreria a uma reeleição qualquer? Não, nunca mais. Você faria o que depois disso? Iria para Búzios, na minha kitnet, com a minha Aline, o grande amor da minha vida, curtir blues, ouvir Chet Baker, ser feliz e deixar um legado na política que poucos deixaram. Como o Centro Diabético de Goiás, que é o primeiro do Brasil, e como outros que, se Deus quiser, eu conseguirei. Eu não entrei na vida pública, Paulo Berengues, para não fazer história. Entrei para fazer história. Esse centro diabético que rendeu muita polêmica, né? Qual polêmica? Você entendeu que teria inicialmente um apoio da prefeitura e acabou não tendo. Assim, do prefeito Íris não é polêmica, é palavra. Ele deu a palavra, ele disse na Câmara, você se lembra, aos 35 vereadores, eu lhe mandei o vídeo ao seu programa. E Paulo Berengues, palavra do Íris. Eu fiz um compromisso depois de eleito com o vereador Jorge Cajuru, que eu construiria o centro diabético, porque tudo que eu falo, eu cumpro. Mentiroso, gagá, decadente. Opa! Ou por quê? Ele está gagá e está decadente. Pois é, mas... Ele tem um problema estróino. Mas Como aí... ele nunca leu o gibi, ele não sabe o que significa. Cajuru, mas aí vem, eu me lembro... Ele está gagá, ué. Eu me lembro Não é culpa dele não, coitado. Ele tá gagá. Do outro bloco de entrevista, quando você deu conselho para o Caiado, que se o Caiado não parasse de agredir as pessoas, ele não ganharia eleição. Você não entende que fazendo assim você também está agredindo uma pessoa? Não. Agredindo a família dessa pessoa? Não, eu não estou agredindo o Íris, eu estou dizendo que infelizmente é diferente. O Caiado, Ronaldo Caiado, é meu amigo, é meu irmão. O Íris não é meu amigo. O Caiado deu um conselho para ele. Se ele quiser aceitar, bem. Se não quiser, é problema dele. Ao Íris, eu disse a verdade, que ninguém tem coragem de dizer a ele, Paulo Berengues. Ele não está bem. Ele está fora de si. E deixando quem está ao redor dele, que é da pior qualidade moral, figuras vulpinas, solapadas, que estão ao lado dele, essas pessoas estão acabando com a história de Íris Rezende. Eu não queria isso para ele, porque eu gosto dele. Então, para mim, ele está com um problema mental. Ele está deixando que esse pessoal mande no governo dele, Íris Rezende. É triste dizer isso. Eu não queria isso para ele, porque, francamente, eu gosto dele. Nunca me processou, nunca me perseguiu. Eu queria ver o Íris terminar a carreira de forma alegre. Infelizmente vai ser melancólica. Ele já está com quase 1 ano e meio, né, de gestão, de administração. 1 ano e meio né? 1 ano e meio de gestão. 1 ano e meio de gestão, não? Quer que eu fale a palavra? Você gosta de adjetivos, 1 né? ano e meio de merda. Bom, são palavras suas, né? Vamos deixar isso à vontade, bem Sim, claro. aqui fala Jorge Cajuru. Porque seu depois, empregado público. Porque depois sobra pra gente, sobra pra emissora, sobra pra todo mundo. Cajuru falou, não é Band, não é PUC, não é Paulo Berengues, é Cajuru. Processe o Cajuru. E o Íris não tem nem consciência disso. Ele está tão perdido que ele não tem noção que o Cajuru falou isso dele. O homem que deixa a dona Íris tomar conta do governo dele, mandar no governo dele, sendo que nem mulher dele ela é mais. Cajuru, por que Íris, assim como o secretário estadual de saúde, Leonardo Vilela, foram poupados no relatório final da Comissão Especial de Inquérito que apurou irregularidades na área de saúde? Íris Rezende, você pergunte ao Clécio Alves. Sim, ele teve o voto de Minerva. Que foi o voto final dele. Marconi Perillo, você pergunte ao Clécio Alves. Que ficou o placar do quê? De 3-3. 3-3. Foi o Clécio que livrou, vamos dizer assim, a pele do Íris e a pele do Marconi, e eu respeito, é o desejo dele. No meu caso... Livrou um para ficar bem, livrar o outro, seria isso? Não sei, aí é uma decisão dele. Ele tem que responder para ti, não eu. Eu conheço muito pouco o Clécio e gosto dele. Ele já esteve aqui no programa e respondeu... Eu gosto dele porque ele é direto. Mas ele perdoou os dois. Nessa resposta ele foi meio evasivo. Fica o espaço aqui, caso ele queira Foi em cima do muro? complementar. Foi em cima do muro? Ficou meio evasivo, achou que tinha que livrar,
Ele errou, na minha opinião. Por causa da história... Na minha opinião, tinha que indiciar o Íris e indiciar o Marconi. Pois é, por causa da história do Íris, porque o Íris tem 60 anos... Que história? Isso não existe. Depois que você entra, Paulo Beres, na vida pública... Foi o que ele disse. Depois que você entra na vida pública, existe história, existe. Mas se você errar, você tem que pagar por ela. E o Íris tinha que ser indiciado. O Marconi tinha que ser indiciado. No caso do Leonardo Vilela, ele é competente. Você não pode compará-lo a Fátima Muré. Ele é mais competente do que ela, mais honesto do que ela, tanto que ele é presidente nacional do secretário de saúde. Então, você querer comparar o Leonardo com a Fátima, aí é demais. Aí é questão política. Eu não entrei nessa. Eu dei opinião técnica. Eu fui coerente em todos os meus votos. Tanto que eu execrei todos. Pois é, e essa SEI, Cajuru, da qual você fez parte, essa SEI vai resultar em alguma coisa? Porque o resultado dela, o relatório dela, é encaminhado para o Ministério Público Estadual, Federal, etc, etc, etc. Você acha que esse relatório vai andar, vai punir alguém de fato? Vai, Paulo Berengues, porque o Elias Vaz é indiscutivelmente o mais preparado parlamentar daquela Câmara. Aliás, ele está no lugar errado, ele tem que ir para Brasília. Aquele cara não é para Goiânia, ele é para Brasília. Eu conheço há 20 anos. A cada vez ele me surpreende, ele é muito preparado. O relatório dele foi absolutamente inquestionável. Eu só discordei dele em um ponto, desse, do Leonardo Vilela, que para mim não é justo o Leonardo ser indiciado e o Marconi não. Foi ali que eu mudei de opinião, não é que eu mudei de opinião, porque antes de votar para indiciar o Leonardo, o vereador Paulo Dyer apresentou, junto com o vereador Carlinho Café e também com o vereador Anderson Bocão, um requerimento em que inocentava o Íris Rezende de tudo, ou seja, proibia o Íris de ser indiciado. Aí eu falei, por favor, então vocês vão indiciar Lambari e não Tubarão? Aí eu fiquei desanimado, porque se fosse para indiciar todo mundo, eu também indiciaria o Leonardo. Agora, indiciar só Lambari? Porque quem ficou indiciada? Pois é, então... Só a Fátima Muré. Vai resultar o que, então, dessa investigação? Vai, Paulo Berengues e telespectadores, porque o conteúdo do relatório do Elias Vaz é inquestionável. Ele é muito preparado, ele é muito capaz. E isso é indiscutível. Eu costumo dizer isso aqui. Vai dar resultado, pode ter certeza. Eu não conheço até hoje nenhuma denúncia que ele tenha feito, que não tenha tido embasamento e que não tenha resultado em alguma coisa concreta. Ele não é falastrão. Verdade. Parabéns. Ele é cara para ir para Brasília. Parabéns pela entrevista com Jorge Cajuru. Excelente, boas perguntas e ótimas respostas. Moro no setor Solarville, em Goiânia. É o Milton Duarte. São perguntas que os telespectadores mandaram para o nosso Jorge Cajuru. Espectador Toninho, da cidade de Jardim. Boa noite, Paulo. Admiro muito o Cajuru, esse irmão. Que Deus abençoe. Você reza muito? Você é devoto de Nossa Senhora? Sim, Nossa Senhora da Aparecida pela minha mãe, né? Dona Zezé. Dona Zezé. Que talvez a Assembleia escolha do deputado Lincoln TJ, e não por meu pedido, vai dar o nome do Centro Diabético de Goiás, do primeiro do Brasil, a ela, Dona Zezé. Mas eu sou Deus Futebol Clube primeiro. Deus? Sou Deus Futebol Clube. Tá, mas você é devoto de Nossa Senhora. Essa coisa de santo, de santa. Santa, para mim, em função da mamãe, Nossa Senhora da Aparecida. Eu sou Deus, ponto. Olha aí, Juvenila, dizendo o seguinte, meu sonho é ter um amigo igual o Cajuru. Basta me ligar, 999 009 444. É meu telefone pessoal, pode ligar aqui, toca aqui agora. Quer conhecer a Juvenila? Deixa eu ver. Olha aí. Caracas, que loira, hein? Paulo Berengues. Tá vendo só? Você só tem telespectadora de nível e de beleza, hein? Cajuru, você tem muitos amigos? Não, isso é mentira, né? Quem disser o contrário é hipócrita. Amigo? Amigo, daquele que quando você passou mal, esteve mal, te deu uma mão, amparou? Não.
Datena, Ivan Lins, Jorcelino Braga, Ronaldo Caiado em uma parte da minha vida, indiscutivelmente. Quem mais? Mas vamos parar por aí. Pouco, o resto era hipocrisia. Não deram uma mão só. Paulo, meu nome é Rafael, do setor Perim. Pergunta para o Cajuru se ele ficou feliz com a saída dos secretários ficha suja do Íris. Tem tanta ficha suja do Íris. Você fala de quem? Do Luiz Felipe Gabriel? Não sei. Secretário de Comunicação? Eu não falo nada, não, porque esse era o secretário de Comunicação do Íris, que foi demitido pelo Marconi. Imagina o Marconi demitir um corrupto com 3 meses de administração no seu primeiro governo em 1999. Ou seja, até o Marconi percebeu que ele era incompetente, além de outros adjetivos. O Íris, infelizmente, por isso que eu falo, eu gosto do Íris pra caramba. Agora, Paulo Berengues, o que cercou o Íris neste atual secretariado é o que há de pior, o que há de mais soez. É impressionante. Agenor Mariano, Samuel Almeida, Marcelo Ferreira da Educação, um sujeito que faz uma licitação, você viu essa, né? Sim. Do palanque, som e iluminação de 6 milhões e 500 mil reais, que você poderia construir 4 CMEs. Ou seja, isso é coisa de bandido, de superfaturamento, de malandragem. Tudo isso ao lado do Íris, o Íris não vê. Por isso que eu digo, o Íris não está bem de saúde. Bem de saúde, o Íris não admitiria isso. Eu lembro do Íris ali firme. Isso eu não admito. Ele está admitindo tudo. Porque a ex-mulher dele, que propaga ser a primeira-dama, sendo que todo mundo em Goiânia sabe que há 30 anos ela não é mais primeira-dama dele. Mas essa é uma questão pessoal, manda né, nele. Cajuru? Não é pessoal, não, gente. Isso é pessoal. sinceridade. Pessoal como, Paulo Berengues? Você quer um mito? Não, você não citou o nome da Aline? Mas o que tem a ver a Aline com a dona Íris? Sim. Se você se separar da Aline, você vai propagar isso? Vai ter necessidade? Claro que eu vou. É uma coisa pessoal. Claro que eu vou. A Isabela Pinheiro, de Goiás, minha ex-mulher. Ela não pode dizer que é mulher do Cajuru. Pronto, acabou. Ex-mulher. Viveu comigo 10 anos. A dona Íris é ex-mulher do Íris. Viveu com ele 30 anos atrás. E hoje ela usa a grife Íris para sobreviver politicamente. Ela quer ganhar a eleição gastando dinheiro público, contratando cabos eleitorais da prefeitura. Você tem prova disso? Claro que eu tenho, a hora que você quiser. Ué. Ela faz uma farra na prefeitura do Íris. E ele não está bem. Ele não aceitaria isso de forma alguma. É por isso que eu falo, eu gosto dele. Eu não queria que ele terminasse a carreira dele dessa forma, com a dona Íris fazendo isso com ele. A dona Íris é uma traíra. Imagine você dormir com um inimigo. Cajuru, vamos mudar de assunto. Durma com a dona Íris. Não, vamos mudar de assunto. Boa noite, Paulo. É o Luiz, da região noroeste de Goiânia, ali do Jardim Bela Vista. É isso? Vista Bela, aliás. Paulo, Cajuru, esse é o cara. É meio despirocadinho de vez em quando, meio doido. Não, é sincero, mas... né? Quem é que fala o que eu falei aqui, dona Íris? Alguém que te deu entrevista de hoje? Pois é, mas quem Ninguém é que tem interesse em saber de vida pessoal? Isso não é vida pessoal, gente, isso é vida política. Ela usa a prefeitura, o Paulo Berengues, ela dá entrevista em nome da prefeitura, ela critica a vereadora em nome da prefeitura, ela fala da saúde, da educação, ela contrata profissionais para a prefeitura, ok? Em todas as áreas. Portanto, eu estou falando dela como pessoa que está viva na prefeitura. Eu não estou falando de uma mulher que fica em casa cuidando dos netos, fazendo comida, esperando o marido para o almoço e para o jantar. É diferente. Essa mulher teria total respeito meu, como a maioria das mulheres do Brasil. Só que a dona Íris não representa a maioria das mulheres do Brasil. Ela representa a minoria, o que de há mais chumbrega, desprezível. Vamos lá, Paulinho Paiacan assistindo o programa também, dizendo o seguinte: parabéns, te assisto, né, direto, você, Cajuru, 2 vezes seguida você toma audiência das outras. Não tomo nada. E diz, Cajuru, sou o seu cabo eleitoral. Quando eu vou no Paulo
Paulo Bérix em primeiro lugar. Quando eu vou na Record... Você sabia que a Record faz aquele programa de sexta-feira com entrevistados, né? Fez com o Caiado, com o Zé Eliton, com o Marconi. Você sabia que o único que foi primeiro lugar de audiência e que bateu na afiliada da Globo de 19 a 13, sabe quem foi? Um tal de Jorge Cajuru. Que para muitos é um doido. Mas bater na Jaime Câmara é prazeroso, é quase que um orgasmo. Sebastião Gonçalves, sabe de onde é? De Rio Verde também. Sou fã número 1 desse sujeito, né? Votei nele para deputado. Obrigado, querido. Votou para deputado, para quem não lembra, eventualmente, Cajuru já foi candidato a deputado federal. Só o quarto mais votado deputado federal, e não 40 foi, dias de campanha. E não foi por conta de legenda. Wagner, seu programa está nota 10, e parabéns, Paulo, muito boa essa entrevista agora com o Cajuru. Cajuru, você fala tanta coisa que eu fico pensando assim, vai dar processo para você, vai dar mais um. Você não se importa com isso, não? Não, porque há processos que, na verdade, são atestado de idoneidade. Eu adoro tê-los. Boa noite. Clécio Barros, assistindo o programa com o Cajuru de Aparecida de Goiânia, do Jardim Cristal. Parabéns pela patente, verdade nua e crua, da Tena de suplente, muito bom. E ele dá aqui um Da Tena é seu suplente, mesmo tudo acertadinho? Tudo fechado, meu maior como senador. Orgulho. Então, porque eu não quero como suplente meu empreiteiro e quem está, na verdade, desejando a minha morte, né? Cajuru, então esse assunto... fala, Cajuru vai morrer, eu vou substituí-lo. Esse assunto se encerra. Cajuru definitivamente pré-candidato nesse momento, mas candidato ao Senado. Quem faz o contrário é quem quer queimar o Cajuru. Cajuru mudou de opinião. Cajuru muda de opinião, não. A minha opinião é a opinião da população goiana. Se no dia 31 de julho terminar a enquete e ela disser que Cajuru seja candidata federal, eu vou. Agora, se continuar do jeito que está, com 60% querendo ao Senado, eu vou desobedecer a população goiana? Você deu uma boa dica aí para quem quer ver você candidato a deputado federal, hein? Você acabou de entregar o ouro, mestre. Mas sabe o que acontece? Eu vejo lá quem vota. Você tem no Facebook Mundial, você tem lá o nome de cada um que votou. Então tem que ser quem acompanha e segue o Cajuru há muito tempo, não pode ser fake. Então eu só não vou pode ter aquelas fotos do exército do Estado Islâmico, aquelas coisinhas. E junto Cajuru, disso eu farei uma pesquisa Datafolha, que é a pesquisa mais séria do Brasil, em julho. Portanto, eu terei 2 pesquisas para concluir o que a população goiana quer de mim. Eu vou obedecê-la e a mais ninguém, até porque eu não devo satisfação a mais ninguém e só a vocês. Tá bem. Hoje, vereador Jorge Cajuru, pelo PRP. Prazerão, mais uma vez, te receber aqui no programa. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você, cara. Você tá louco? Isso aqui eu tenho... Se pudesse pagar, eu tinha que pagar. Mas não tem dinheiro para pagar. Tem umas continhas aqui, se você quiser. Poxa vida, eu sei que tem. Para dar um espaço como este para o Cajuru, qual a televisão que daria para o Cajuru um espaço desse? Só outro louco igual o Cajuru. Talvez mais doido que o Cajuru, hein? Obrigado, Cajuru. Obrigado a você, querido. Obrigado a você, telespectador. Uma boa noite para você. Programa Paulo Bérings.